Meus amigos, eu estou vindo a este local, a este templo, pela primeira vez. A última vez que falei no círculo, ainda estavam no outro espaço aqui em frente. E lá no Cambuci, Moca, muitas vezes tive a oportunidade de conviver com os irmãos. Eu fui convidado para falar e com muita alegria aceitei o convite. E quando me indagaram qual seria o tema, eu disse que o tema seria Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Eu não sei qual teria sido a inspiração de Aor para escolher esse nome, no começo do século passado. Mas é um nome de uma felicidade rara, é um nome extraordinário, porque tem um conteúdo muito forte. Círculo esotérico da comunhão do pensamento. Círculo é uma figura geométrica, mas é diferente de todas as demais figuras geométricas, porque em sua maioria as figuras geométricas têm arestas, como isto aqui, como isto aqui. Assim, o quadrado, o triângulo, o paralelogramo, são figuras geométricas, mas todas elas têm ângulos, todas elas têm arestas, todas elas têm bordas, todas elas têm um ponto em que terminam. E o círculo não tem. O círculo não tem uma borda, não tem uma aresta, não tem um ponto em que termine. Ele é perfeito. E quando olhamos para o círculo, nós não conseguimos ver o ponto em que ele termine, porque ele não termina. E todos os pontos têm uma característica: estão equidistantes, isto é, estão à mesma distância do centro. Este é o círculo, é a figura redonda. E no passado, na história mítica da Inglaterra, houve um rei que tinha um grupo de cavaleiros de sua absoluta confiança e de sua estima, que eram os seus pares. E para demonstrar que todos eram iguais, ele criou uma mesa redonda, a famosa távola redonda do rei Arthur da Inglaterra. Ele queria que todos se sentissem na mesma condição. Quando temos uma mesa quadrada ou retangular, há sempre alguém que se destaque. Na mesa redonda, não. Sabem o que isso significa? Significa harmonia. Porque se todos estão iguais, se todos têm o mesmo valor, se são chamados pares, é porque há uma harmonia perfeita entre eles. Ninguém está acima de ninguém. Portanto, a primeira palavra tomada para o título, círculo, significa harmonia, igualdade, equidade, equilíbrio. Esotérico. Em português, a palavra esotérico pode ser escrita de duas formas. Com X, que alguns diriam exotérico, e com S, esotérico. São palavras que têm a mesma pronúncia, o mesmo som, portanto são palavras homófonas, que têm o mesmo som, mas têm escrita diferente e sentido diferente. Esotérico com X significa para fora, para o exterior, para a área externa. E esotérico com S significa para dentro, para um grupo, para um determinado colegiado, um determinado grupo de pessoas. O Mestre Jesus
usava a linguagem exotérica e a linguagem esotérica. Como sabemos, ele tinha muitos seguidores. Quando vemos o episódio da multiplicação dos pães, lemos que havia 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, que não eram contados nesse recenseamento. 5.000 pessoas significa 5.000 homens adultos, entre os antigos hebreus, acima de 25 anos. Se considerarmos que cada um deles estivesse em companhia de uma mulher, nós iríamos para 10.000 pessoas. E se considerássemos que desse casal houvesse uma criança, seriam mais 5, estamos falando em 15.000 pessoas. Um evento hoje, no século XXI, que reúna 15.000 pessoas, é um evento considerável. Imaginem na Palestina daquele tempo, naquele lugar desértico, distante, reunir 15.000 pessoas. Então havia muitos que acompanhavam, seguiam Jesus. Para estes, a sua linguagem era exotérica, era aberta, era para todos. Dentre esse grupo, entretanto, havia um grupo menor, dos chamados discípulos. A palavra discípulo nós herdamos do latim, discípulo, discípuli, significa aprendiz, aquele que aprende. Então, além dos seguidores, inespecificamente, havia aquele grupo específico que ia para aprender com Jesus, não ia apenas assistir à sua fala, não ia apenas participar do pão e peixe, mas ia para aprender. Por isso, aprendizes, ou, na forma latina, discípulos. Dentre estes, um dia, Jesus separou apenas 12 e os chamou de apóstolos. A palavra apóstola nós já ganhamos de uma outra língua, do grego, que vem do verbo apostolai, que significa enviar. O apóstolo é um enviado, é alguém que é enviado para uma missão, portanto é um missionário. E o curioso é que desses 12 apóstolos, havia um grupo menor ainda, mais próximo de Jesus, que eram apenas 3, Pedro, Tiago e João. Nos grandes momentos, como na transfiguração, como no Monte das Oliveiras, Jesus está com Pedro, Tiago e João. É até uma lição para nós. Nós convivemos com muitas pessoas. Dentre estas, alguns são colegas, outros são amigos e uns poucos são irmãos. Esse grupo menor era apenas de 3. Com eles, Jesus falava uma linguagem mais íntima, mais próxima, como também com os apóstolos e com os discípulos. E quando lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós encontramos uma série de parábolas que Jesus contou na reunião que estava mantendo com a população, com as pessoas, com a multidão. E a certa altura, seus discípulos dizem: por que falas a eles por parábolas? E Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, a eles não. Quando falamos em esotérico com S, nós estamos falando desse grupo menor,
desse grupo que quer ser aprendiz e quer ser apóstolo. Eu estou muito feliz aqui hoje, porque temos um grupo de pessoas que aqui vieram para participar deste evento, para ouvir, sabendo que desta sagrada tribuna, tudo o que ouvirem é para edificação espiritual. Eu dizia que aquele grupo mais restrito era apenas de 3. E me lembrava de Jesus dizendo certa feita: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Significa que para Jesus o importante não é a quantidade, mas é a qualidade. Ele não se impressiona com um grupo tão grande quanto aquele que foi participar do pão e do peixe, mas daqueles que estão junto dele para participar da palavra de Deus, para alimentar-se do pão dos céus. Esotérico com S, portanto, é o que nós somos. Um grupo de pessoas que busca o desenvolvimento espiritual, que busca abrir a mente e a alma para o engrandecimento. Comunhão. A palavra comunhão tem muitas palavras irmãs. É de uma família de palavras. Comum, comunhão, comungar, comunicação, comunidade. Todas essas palavras pertencem à mesma família, que tem como raiz união. União. Onde falamos com o prefixo com, nós estamos nos referindo a alguma coisa comum que pertence a mais de um. Assim é a própria palavra comum, pertence a mais de um. Comunhão, reunião de pessoas em torno de um ideal, em torno de uma bandeira, em torno de uma fé, em torno de uma crença, em torno de um ideal. Isto é comunhão. E o suave poeta Davi, poeta guerreiro, rei, diz em um dos seus muitos salmos. O livro de Salmos, como todos sabem, está no meio da Bíblia e se compõe de 150 capítulos, vale dizer, 150 salmos, em sua maioria de Davi. E há um deles que para mim é muito precioso, chama-se o Salmo da Fraternidade. É o de número 133. E ele diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso sobre a cabeça. O óleo precioso era aquele óleo usado pelo sacerdote para ungir os reis e as pessoas escolhidas. É como óleo precioso sobre a cabeça de Araão. Araão era o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés, e que acompanhou o povo junto com Moisés pela travessia do deserto. Araão, portanto, é o símbolo do sacerdote, daquele a quem Deus consagrou para abençoar aos demais. É como óleo precioso sobre a cabeça de Araão, que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon. Hermon era um monte muito elevado e conhecido na Palestina. E o orvalho que caía sobre ele descia até o rés do chão e tornava aquele espaço úmido e, portanto, pronto para que se pudesse nele semear. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se fizermos uma fusão do primeiro versículo com o último,
leremos assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, porque ali, isto é, onde os irmãos vivem em comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós estamos num período diferente da história da civilização. Em tempos modernos, nunca se viu alguma coisa como esta pandemia, que graças ao bom Deus está se afastando. Mas esta pandemia trouxe tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade, que não poderia deixar de trazer uma bênção. E a bênção foi a da reaproximação das pessoas entre si, da valorização, da comunhão, do encontro, do abraço, do ver-nos uns aos outros, olhos nos olhos. Porque por mais de um ano, quase 2 agora, nós nos vimos obrigados ao isolamento, ao distanciamento. Vocês devem se lembrar dos primeiros momentos desta pandemia. Eu estou me referindo ao período de março do ano passado, quando o terror se apoderou de todos e as pessoas ficavam em casa sem sair para nada, nem para compras. Faziam as compras por telefone, faziam as compras à distância. Não podíamos nos encontrar. Os centros de convenções, as igrejas, os salões, todos fechados. Em compensação, passamos a ter uma comunhão com a nossa família. E é curioso que muitas pessoas, principalmente os homens, saíam de manhã e voltavam à noite, algumas senhoras também, perceberam que além da casa, nós temos um lar, coisas diferentes. A casa é a construção, a casa são as paredes, o telhado, no máximo os móveis, material, tangível. Mas o lar é a comunhão dos familiares, é a reunião de todos, em todos os momentos, e principalmente no partir do pão, porque passamos a almoçar juntos, a jantar juntos. Embora não seja poeta, eu gosto de poesia. E gosto de um tipo de poesia bem simples, bem sutil, chamada trova. E fiz uma que diz mais ou menos assim: podes fazer a casa, completá-la com mobília, mas só de Deus vem o lar. Ele criou a família. Podes fazer a casa, completá-la com mobília, mas só de Deus vem o lar, pois Ele criou a família. Nesse período de pandemia, principalmente no período mais agudo, muita gente descobriu o lar. Descobriu uma figura chamada esposa. Descobriu filhos e passou a valorizar o convívio familiar, o convívio com os filhos. Por quê? Porque Deus nos forçou a termos comunhão. Mas aqui não, aqui a comunhão é espontânea, aqui a comunhão existe desde sempre, quiçá desde 1909, a comunhão existe, e não é forçada por uma lei, por uma determinação governamental, pelo medo de contaminação, não, é pela satisfação de nos encontrarmos, pela satisfação de nos abraçarmos, pela satisfação de participarmos juntos de um trabalho, de uma reunião,
de uma assembleia. Comunhão é isto. Círculo esotérico da comunhão do pensamento. E aí vem uma pergunta: o que é o pensamento? O que é o pensamento? Eu estou dando tempo para que pensem. O que é o pensamento? Para início de conversa, é alguma coisa imaterial, não é tangível, não é alguma coisa que se possa pegar, nem se possa comprar. Ah, mas o pensamento é o cérebro. Não, o cérebro não é o pensamento. O cérebro é uma porção de massa cinzenta, com aproximadamente 1 quilo, mais ou menos, que está na parte alta da nossa estrutura física, que ocupa um espaço dentro da caixa craniana. Isso é o cérebro. Conhecemos pouco dele. Hoje ainda conhecemos um pouco mais, graças às neurociências. Mas no passado, e o homem sempre procurou conhecer as coisas, sabia que aqui estava a sede do pensamento, da razão, do raciocínio, da mente, queria estudar. E estudava o cérebro de pessoas mortas, principalmente soldados. E tinham então em seu poder para estudo apenas um pouco de massa cinzenta. Faziam ali os seus estudos precários, mas já se dedicavam a isso, já procuravam conhecer. Com o desenvolvimento das ciências, com as neurociências, que estudam exatamente o comportamento neural, neurológico, passou-se a descobrir algumas novidades. Primeira, que o cérebro não é um todo homogêneo. Ele tem 2 partes. Ele é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e tem entre si uma divisão física, o corpo caloso. O prosseguimento dos estudos levou à conclusão de que o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo têm funções diferentes. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da razão, da lógica, da coerência, das coisas palpáveis, tangíveis, visíveis. E o hemisfério direito é o hemisfério das sensações, das emoções, das coisas que não se pode tanger, que não se pode pegar. Da emoção, do sentimento, da elevação espiritual, do pré-conhecimento, da pré-cognose. Descobriram também que os homens caminham mais baseando-se no hemisfério esquerdo, das coisas materiais. E as mulheres, embora usem o hemisfério esquerdo, usam também o hemisfério direito, da percepção além dos sentidos, além daquilo que se vê, daquilo que se toca. Por isso, é comum que a mulher observe detalhes que o homem não observa. Vou dar um exemplo. Quem é casado aqui já passou por isso. Se não passou, vai passar, é uma questão de tempo. Você quer fazer um negócio, uma sociedade. Não fala nada para a mulher porque você não quer que ela saiba. Até porque se ela souber, ela vai dar palpite. A mulher faz isso. E faz com a melhor das intenções. Porque ela está vendo alguma coisa que ele não está vendo. E ela quer preveni-lo.
Na primeira oportunidade, ela vai dizer: esse negócio que você está querendo fazer não vai dar certo. E essa pessoa, esse camarada, que você está trazendo como sócio, não é boa pessoa. Eu percebo isso na maneira dele olhar, na maneira dele falar, na maneira dele andar. Eu percebo isto. E percebe mesmo. Mas o homem, sempre muito senhor de seus atos, sempre pela razão, pelo lado material, diz: imagine, eu já fiz o estudo sobre o negócio. Já fiz uma pesquisa de aceitabilidade no mercado, de retorno da aplicação, está redondo. E esse meu sócio é um amigo de longa data, conheço há muito tempo, ponho a mão no fogo por ele. Ainda bem que é só figuradamente. Faz um negócio, alguém que já fez isso sabe o que é. Dá tudo errado do jeitinho que ela falou. O tal sócio amigo de longa data aplica-lhe um golpe de perder o rumo de casa. Perde tudo. E aí vem a pior parte. Não é o prejuízo financeiro, porque dinheiro perde-se e ganha-se. É regra do jogo. Sabe o que é, irmão Celino? É aquele dedinho indicador com a unha trabalhada com esmalte, apontado para o seu nariz, e a célebre frase: eu não disse, eu não falei, eu não avisei. Por isso eu recomendo sempre: ouça sua esposa, ouça sua mulher. Você não precisa necessariamente seguir tudo aquilo que ela diz, mas ouça. Porque no livro de Gênesis, temos logo no início a criação de todas as coisas, e no sexto dia a criação do homem como coroa da criação. Mas no capítulo seguinte, no capítulo 2, logo no capítulo 2, no versículo 18, está escrito assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. O Criador percebeu que nós precisávamos de uma ajuda. Ele percebeu que nós temos uma visão lateral, uma visão parcial, e precisávamos completar. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea, isto é, que tenha a sua mesma estatura mental, espiritual, moral e intelectual. E fez a mulher. Por isso é bom que as ouçamos. Mas eu falei isso para falar a respeito do desenvolvimento das ciências que procuram até hoje saber o que é o pensamento. Não é o cérebro, que é a parte material. Eu não sou da nova geração que conhece bem computador, mas eu sei de uma coisa: o computador, o notebook, é o que eles chamam de hardware, é a caixa, é a máquina. Mas o hardware não funciona se não tiver software, o programa. É como o cérebro. O cérebro é a caixa craniana, é a parte material, é o computador. Mas se não tiver o programa, se não tiver o software, não vai funcionar. Eu dizia que já no passado havia lampejos de estudo a este respeito. Já se procurava saber
o que era o pensamento, o que era a mente. E notem que, para nós, que somos cristãos, que cremos em um Deus Criador e Pai, não há dificuldade. O ser humano, nós, somos um somatório do corpo e do espírito. Pronto, fácil assim. O corpo é a caixa. O espírito é a parte imaterial. O espírito é aquilo que não vemos, mas é o que faz o corpo funcionar. Lembro-me de uma história bem singela, de um bêbado, estava andando pela rua e viu um corpo caído, corpo de um homem, morto. Ele foi até lá, levantou o corpo, colocou de pé, mal se afastou, o corpo caiu de novo. Claro, ele o levantou novamente, colocou em pé e o corpo caiu. Ele fez isso 3 vezes. Na 4ª vez ele disse: parece que está faltando alguma coisa. Esta alguma coisa é o espírito. Esta alguma coisa é a parte material. E é do espírito que flui o pensamento, a razão, a inteligência. A mente vem do espírito e não da matéria. Um filósofo do passado, chamado René Descartes, materialista, falando sobre o ser humano, ele disse: o ser humano é uma composição da parte física do corpo e alguma coisa que não vemos, que é responsável pela movimentação do corpo. Está aí. É o espírito. E se nós queremos entender isso figurativamente, vamos ao livro de Gênesis, mais uma vez. Falando da criação do homem, do ser humano, o livro de Gênesis diz que Deus tomou o pó da terra, fez um corpo, fez um boneco, e inoculou o sopro da vida, não é isso? O pó da terra e o sopro da vida. A palavra sopro, ou ar, tanto no hebraico quanto no grego, significa também espírito. No hebraico, sopro ou ar é ruach, que é também espírito. No grego é pneuma, que é ar, mas é também espírito. Então Deus fez o homem do pó da terra e colocou do seu espírito, uma parte do seu espírito, uma fagulha do seu espírito, e o homem, diz o texto, se tornou ser vivente. Pronto. Tão fácil, tão simples, que a ciência não pode aceitar. Somos o pó da terra e o sopro de Deus, a presença de Deus, a chama, a fagulha, a imanência de Deus. E quando esse sopro de Deus deixa o corpo, o que acontece? Voltamos a ser pó. Ou como diz Eclesiastes, o espírito, o pó, melhor dizendo, volta a ser pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volte a ser pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito, que nós podemos chamar de mente, que os psicólogos chamam de psique, é exatamente o responsável pelo pensamento,
por pensarmos, por raciocinarmos, por termos a inteligência dentro de nós. Esse mesmo filósofo René Descartes disse certa feita, prestem atenção no que ele disse. A frase inicial está em latim: cogito ergo sum. Traduzindo, penso, logo existo. Penso, logo existo. Ou seja, nós existimos porque pensamos. Quando perdemos a capacidade de pensar, isto é, quando o Espírito se ausenta de nós, nós já não somos mais. Penso, logo existo. Se não penso, logo não existo. Isto é o pensamento. É muito mais importante do que nós possamos imaginar, porque o pensamento é ativado pela presença de Deus em nós. Sabem qual é a consequência disso? Devemos preservar o nosso pensamento para as coisas boas. São Paulo escreve assim: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é recomendável, isso ocupe o vosso pensamento. Não devemos, portanto, sobrecarregar o nosso pensamento, que é o nosso espírito, com pensamentos maus, com vibrações negativas, com sentimentos como ódio, rancor, que cá entre nós é uma estupidez. Os orientais dizem que ter ódio de alguém é como você tomar veneno e esperar que ele morra. Que estupidez! Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é recomendável, isso ocupe o vosso pensamento. Mas nós somos humanos. Às vezes somos ofendidos. Às vezes nos provocam. E como temos 2 pés e 10 dedos, em algum deles há de haver um calo. E de repente alguém pisa nesse calo. Aí vem a ira. Então São Paulo, com a sua sabedoria, diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você é humano, você é carne, você é fraco, você está sujeito à ira, que seja uma ira momentânea, mas não retenha essa ira. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa, isso se traduz em que não devemos curtir a raiva, curtir o ódio, curtir os maus sentimentos que algumas pessoas adoram fazer. E mais uma vez, estupidamente. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, é atemporal. Ou seja, não há para a nossa mente, para o nosso cérebro, não há divisão entre passado, presente e futuro. É tudo presente. Então, se eu sofri uma ofensa, um agravo, um ferimento, há 10 anos, e eu lembro dele hoje, eu vou sentir a mesma dor emocional que eu senti lá atrás. Eu vou ter o mesmo mal-estar que eu tive, porque para a mente está acontecendo agora. E se eu me preocupo demasiadamente com alguma coisa que talvez venha a acontecer no futuro, para minha mente está acontecendo agora. Por isso eu sofro ansiedade, angústia. Contra a recomendação de Jesus, que diz lá no Sermão do Monte:
Basta a cada dia o seu mal. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, o ensino é que não devemos sobrecarregar o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa ideia, nem com coisas ruins, nem com coisas tristes, nem com problemas do passado, nem com preocupações do futuro, mas viver o hoje. O passado já é história, já foi. O futuro é uma possibilidade, ainda não chegou. Nós só temos o hoje, que é uma dádiva. Por isso se chama presente. Vamos viver o presente, sem a dor do passado, sem a angústia do futuro. E isso é o pensamento. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança não é no físico, porque aqui cada um de nós é diferente, fisicamente. Mas somos imagem e semelhança de Deus no Espírito. E o Espírito é o pensamento. Por isso, felicíssima esta denominação, esta nomenclatura. Círculo esotérico da comunhão do pensamento. Começa com a perfeição na forma e vem para a perfeição espiritual, na medida em que somos imagem e semelhança de Deus, e como Ele é perfeito, nós somos perfectíveis. Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em pensamento, em harmonia, em justiça, em amor, em verdade. Que o grande Pai nos abençoe, no sentido de não apenas aqui, mas em qualquer lugar em que estejamos, nós nos mantenhamos fiéis a esses princípios de círculo, que é a harmonia, esotérico da comunhão entre nós, comunhão mais intensa espiritualmente, e o pensamento elevado, que é Deus. Muito obrigado.